Fala aí galera, aqui é o Eduardo do canal Geek Dev, o seu canal de nerdologia. E bem-vindo a mais um vídeo sobre Aprenda React Native. Galera, essa é a segunda aula que nós vamos falar sobre os hooks. Na aula passada nós falamos sobre o hook useState e hoje nós vamos aprender como utilizar o hook useEffect. O que é o hook useEffect? O hook useEffect ele controla o ciclo de vida dos nossos componentes. Se você lembra, nós vimos nas aulas que nós falávamos sobre os componentes de classe, nós tínhamos os eventos componente didMount ou os componentes didUpdate. O useEffect ele é basicamente um pouco semelhante a esses eventos. Isso significa o quê? Sempre quando ocorre alguma mudança em algum objeto que você quer controlar através do useEffect, esses controles eles tomam alguma ação que nós conseguimos interceptar criando funções para tratar esses objetos. Tá bom? A nossa proposta da aula de hoje, nós vamos ter essa flat list aqui, que é um array estático. Nós vamos mostrar esses usuários e quando nós clicarmos sobre um determinado usuário, a gente vai estar marcando esse usuário e através do hook useEffect nós vamos interceptar essa mudança nesse array e vamos mostrar aqui a quantidade de usuários que foram marcados, tá bom? Você vê aqui, se você marcar ou desmarcar, a gente mostra esse total. Então vamos começar a colocar a mão na massa e ver como é que funciona para a gente utilizar o hook useEffect. Então primeiramente o que a gente precisa fazer? Eu vou importar esse hook useEffect aqui em cima e eu vou criar já o nosso state chamado de usuários e um outro state chamado setUsuários. Esse cara aqui, ele vai ser na verdade um array estático. Nós vamos ter uma lista de usuários, tá bom? Então eu já estou com essa lista. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer uso já do nosso hook useEffect. Isso significa o quê? Vamos lá. Aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar um parâmetro para ele. No nosso caso, a gente não vai ter um parâmetro. Vamos ter uma função que ele precisa ser executado. E vamos ter o quê? O array. Quando eu defino dessa forma o escopo do nosso hook useEffect, ele significa o quê? Quando esse segundo parâmetro ele estiver em branco, ele significa que ele vai ser executado uma vez só. Fazendo uma analogia, como os componentes de classe, por exemplo, o componente didMount, ele era executado somente uma vez quando a nossa aplicação era montada, né? Então a gente pode meio que comparar com esse evento dos nossos componentes de classe. Então isso aqui significa o quê? Sempre que o nosso componente ele for executado uma vez, ele vai ser chamado esse useEffect aqui, porque na verdade eu não estou passando nenhum parâmetro aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero carregar para esse array de usuários, sempre que a nossa aplicação ela for iniciada, eu quero carregar um array de usuários. Aqui a gente podia estar lendo de uma API, de um banco de dados e tá carregando para dentro desse array de usuários. Aqui eu tenho esse array aqui, chamado de data. Então eu tenho todos esses IDs aqui. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esses setUsuários, que a gente já viu como é que funciona na aula sobre useState, e aqui eu vou passar o data, tá bom? Então o que eu fiz? Toda vez que a nossa aplicação ela for executada, esse hook useEffect ele vai executar uma vez, vai carregar essa lista de array e vai popular dentro do nosso array usuários através desse método setUsuários, tá legal? Então é isso que vai acontecer aqui de imediato. Vamos estar mostrando dentro da nossa lista esse array, tá bom? Então vamos importar o flat list aqui em cima. O flat list está aqui. Então vamos colocar o nosso objeto flat list. O flat list já está aqui. O prop data dele vai ser o quê? Vai ser o nosso usuários, que foi o que a gente definiu aqui. Tá bom? Vamos definir também o render item, que é o que a gente vai mostrar na tela. Então o nosso render item, a gente vai mostrar o quê?
eu vou estar chamando o item, o objeto item. Nesse objeto item, no nosso objeto item, a gente vai ter uma view aqui, que eu vou mostrar um text. Eu vou fazer exatamente, a gente tem... E nesse text, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome do usuário, que é esse nome que a gente tem aqui. Esse primeiro objeto aqui, ele é o estilização texto, é isso que ele chama aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Tá bom, vamos salvar, vamos ver o que aconteceu. Beleza, já trouxe para a gente aqui a lista. A gente precisa definir o keYstructor, né, que é o que vai garantir para a gente que o objeto só tenha somente um ID para cada objeto da nossa lista. Aqui dentro. Então, o nosso keYstructor, a gente vai ter o item e o index. Se você não viu ainda a aula falando sobre flat list, a gente tem uma aula exclusivamente falando sobre flat list, tá bom? E aqui eu vou pegar o index.toString, vou converter ele para toString. Novamente, pronto. Então a gente já está com a lista aqui já toda renderizada. Até aqui a gente não tem segredo nenhum, tá bom? É exatamente como a gente estava fazendo antes. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar agora um botão aqui do lado do usuário, né? Na verdade, a gente vai colocar logo abaixo do usuário. Então, eu vou colocar um button aqui. Nesse button, deixa eu só deixar. E na própria onPress, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um evento, uma função chamado marcar usuário, que aqui eu vou passar o item.id, que está vindo daqui. Tá bom? Então já vamos criar já essa função marcar usuário aqui em cima. Vou criar ela aqui, vamos passar o parâmetro chamado ID, tá bom? O que a gente vai fazer, pessoal, aqui nessa função marcar usuário? A gente vai criar uma constante chamada novos usuários e a gente vai fazer uma interação usando o map do JavaScript. Então eu vou pegar usuários, que é essa variável que a gente está definida ali no hook useState, vou fazer um map dela, vamos chamar o cara de user aqui, tá bom? E aqui o que eu quero retornar nessa função desse map? Vamos retornar o user.id, se ele for igual a esse ID que eu estou recebendo aqui quando eu clicar no botão de marcar, o que eu quero fazer? Se o usuário for igual ao que eu estou recebendo, se o usuário da minha lista for igual a esse usuário que eu estou recebendo, aí eu vou usar a função spread, né, para a gente copiar o nosso array de usuário aqui e vou criar uma propriedade ou um novo campo do nosso array chamado marcado, tá bom? E aqui, usando a função ternária, eu vou fazer o seguinte, user.marcado, por quê? Se ele for false, a gente vai setar ele para true, senão se ele for true, a gente seta ele para false. Então, se ele for igual, a gente faz isso, senão a gente somente retorna o nosso array de usuário. Por enquanto é só, já tem aqui já o nosso botão, tá bom? E o que a gente precisa fazer também? Como eu já tenho esse novos usuários, eu já criei esse novo campo aqui, agora eu preciso manipular o nosso array usuários. Para isso, o que eu vou fazer? Usando set usuários, e aqui eu vou passar o parâmetro novos usuários, tá bom? Já passei já o novo array, que já tem a nova coluna chamada marcado. E agora, pessoal, olha só que sacada legal, que a gente vai ver agora como que a gente utiliza realmente esse hook useEffect. Eu vou criar um outro useEffect, porque esse useEffect que a gente tem aqui, ele vai ser executado somente uma vez quando a nossa aplicação rodar. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu quero que sempre quando ocorrer alguma array,
o nosso hook useEffect ele intercepte essa mudança. Para isso, o que eu faço? Nesse segundo parâmetro, eu vou passar o nosso array usuários. Aqui ele já vai interceptar já essa mudança, tá bom? E o que a gente faz aqui? Aqui tudo vai depender da necessidade da sua aplicação. Aqui no nosso caso, o que eu quero que aconteça? Eu quero pegar o total de usuários que foram marcados. Para isso, eu vou criar uma constante chamada marcados e eu vou fazer um filtro. Então, eu vou pegar o nosso objeto usuários.filter, tá bom? Eu vou criar uma variável chamada user e aqui no user eu vou pegar user.marcado, que foi justamente esse campo novo que a gente criou aqui, que é um campo booleano. Isso significa que todo mundo que for como true, ele vai retornar para a gente aqui no nosso filtro, tá bom? E aqui eu quero criar um novo estado no nosso useState, que vai ser justamente para armazenar esse total. Então vamos criar aqui um cara chamado count e vamos ter um setCount para ele, tá bom? E aqui eu vou ter um useState e vamos inicializar ele com 0. E aqui o que a gente vai fazer? Como eu já tenho aqui no marcados, eu vou ter um array com o total de objetos que ele vai retornar para mim onde marcado estiver true. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o setCount marcados.len, tá bom? Isso significa o quê? No primeiro momento, quando ele entrar, ou melhor, quando a nossa aplicação rodar, como a gente ainda não vai ter nada marcado, isso aqui vai estar setado para 0 para a gente. A partir do momento que eu selecionar um usuário, ele já vai encontrar e ele vai jogar isso daqui para 1, tá bom? O que a gente precisa daqui para 1, tá bom? O que a gente precisa fazer agora para a gente ter esse feedback visual, para a gente mostrar para o usuário essa quantidade de usuários que estão marcados como true? Eu vou criar aqui, antes da nossa flat list, eu vou criar um objeto text, tá certo? E aqui eu vou colocar assim, ó, total de usuários marcados, tá bom? E vamos colocar a nossa variável que a gente acabou de criar aqui, que é o count, tá legal? Eu criei aqui um estilo para ele, que é o título. Então vamos colocar esse título aqui. Pronto, vamos salvar. Pronto, já está mostrando para a gente aqui. Olha só que legal. A gente já consegue ter esse feedback visual ali. Vamos colocar agora, galera, uma informação do lado que o usuário que a gente selecionou ele está marcado. Né? Para a gente saber qual usuário que foi marcado. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui, onde a gente está mostrando o nome, eu vou colocar item.marcado, vou colocar 2e comercial, tá bom? E vou colocar um outro text aqui. E aqui eu vou colocar 3 asterisco, tá bom? E vamos colocar uma cor, vamos colocar um style aqui diferente para ele. Vamos colocar um yellow aqui. Vamos salvar e vamos marcar. E tá aí. Olha só que legal, galera. Vamos marcar mais um aqui. Só agora a gente fazendo uma... Agora vamos lembrar o que a gente fez. Vamos rodar novamente. Quando a gente clica no botão marcar, o que acontece? O nosso hook useEffect, ele intercepta que houve uma mudança aqui no nosso array usuários. E a gente faz essa manipulação e a gente seta o objeto, na verdade, do nosso estado marcados. E a gente seta o count e a gente já faz essa modificação no objeto. Tá bom? Então essa é a forma da gente trabalhar com o hook useEffect. Tá bom, pessoal? A aula de hoje foi isso. Agradeço a presença de vocês. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe aí nas suas redes sociais.